Estatísticas descritivas. A gente vai começar abrindo aqui o LibreOffice. Primeiro a gente vai tentar criar uma tabela dinâmica. Então a gente seleciona tudo aqui, inserir tabela dinâmica, seleção atual. Criamos então uma tabela dinâmica. Primeira coisa que a gente quer nessa tabela, a gente vai tentar diferenciar por sexo. Então, o campo da linha a gente vai ter sexo, que vai diferenciar entre masculino e feminino. No campo dos dados, a gente quer que ele colete o sexo para saber a quantidade que é masculina e a quantidade que é feminina. Eu coloquei 2 aqui porque a gente também vai tentar ver a porcentagem disso. Clicando 2 vezes, a gente pede para ele colocar contagem, porque como não é um número e sim uma palavra, masculino ou feminino, ele tem que contar a diferença de cada. Então, contagem, ok. Segundo, a gente vem em contagem, valor exibido, porcentagem total, para a gente conseguir ter acesso ao total. Aqui a gente consegue criar a tabela. A gente pega, dá um Ctrl C para poder mexer com ela e fazer outras coisas. Ctrl V. Vou colocar um pouco mais para baixo, Ctrl V. Aqui a gente pode mudar o título. Aqui a gente vai por frequência. E aqui a gente vai por percentual. E aqui total. Lembrar que para ser considerado uma tabela, a gente tem que responder essas perguntas aqui. No título, a gente tem que responder o que, onde e quando. A fonte de origem dos dados deve ser embaixo e ela não pode conter bordas laterais. Então, vamos lá. Aqui a gente vai deixar por título, a gente seleciona aqui, formatar células e a gente apaga as do meio. Apaga as da borda e ok. Assim ela fica aberta nos cantos e a gente consegue. Eu vou copiar aqui o título que eu já tinha no projeto salvo. Esse título responde todas as perguntas, então é tabela 1. Deixa eu mudar aqui. Tabela 1, distribuição de frequência quanto ao sexo dos pacientes internados no Hospital X em 2019. Dessa forma, a gente responde o que é a distribuição da frequência quanto ao sexo, onde, no Hospital X, quando, em 2019. A fonte, a gente deixa embaixo aqui, fonte, Hospital X. Então, a gente fez a primeira tabela. Bom, para fazer o gráfico, a gente seleciona o que a gente quer estar analisando, que no caso é o sexo, a frequência em relação ao sexo. A gente vem em inserir gráfico. Para esse caso, como são só duas, a gente pode usar o gráfico de pizza. Vou colocar aqui 3D para ficar mais legal. Clicando aqui até aparecer esse azulzinho, a gente pode inserir rótulo de dados. Aí vai aparecer o valor da frequência. Só que isso aqui não ajuda na análise, né? Então a gente vai pegar, clicar até ele ficar escurinho, até aparecer o quadradinho, formatar rótulo de dados e a gente vai colocar mostrar como porcentagem. Pronto. Aí a gente posiciona o gráfico aqui e conseguimos, fizemos o gráfico. E para a gente nomear o gráfico aqui, a gente pode colocar como gráfico 1, distribuição de frequência quanto ao sexo dos pacientes internados no Hospital X em 2019. Colocar sempre a fonte embaixo. Fonte Hospital X. Pronto.
Fizemos a primeira parte. A gente vai agora fazer uma tabela que tenta relacionar os pacientes clínicos e cirúrgicos se eles realizaram ou não uso de antibióticos. Então a gente vem, seleciona aqui. Aí a gente vai puxar para cá. Primeiro atendimento, para saber se é cirúrgico ou não. Depois a gente vai puxar se ele recebeu antibiótico ou não, que é o campo de dados, para a gente estar sabendo se a resposta vai ser sim ou não. E aqui para a gente ter como opção sim e não da resposta. E a gente consegue criar essa tabela. Só que essa porcentagem fica esquisita, porque no total a gente não tem, teria que fechar em 100% para saber. 35% dos pacientes cirúrgicos tomaram antibiótico. Aqui seria do total. Então seria 44% do total de pacientes atendidos tomaram antibiótico. Só que esse é cirúrgico e dificulta um pouco a análise, então vamos fazer diferente. A gente então seleciona. E nesse aqui, em vez de a gente colocar a porcentagem do total, vamos ser a porcentagem da linha. Assim a gente consegue separar. Assim fecha em 100%. Agora a gente consegue saber 68% dos pacientes, 75% dos pacientes cirúrgicos não receberam antibiótico e 31,25% dos pacientes internados cirurgicamente receberam antibiótico. Agora a gente vem, dá um Ctrl C, abre a nova planilha, Ctrl V. Aqui a gente coloca como frequência. Aqui percentual. Total frequência. Total percentual. Para ficar mais estético, a gente pode movimentar aqui. Agora, lembrando que para ser uma tabela, a gente tem que formatar as células aqui, tirar o que tem no meio, deixar só esses aqui e tirar as bordas. Dessa forma. Aí a gente vem aqui e coloca tabela 2. E a gente tem que responder a pergunta. Aqui na primeira a gente colocou como distribuição de frequência quanto ao sexo, então aqui a gente pode colocar distribuição da frequência do uso de antibióticos em relação ao tipo de atendimento em pacientes do Hospital X em 2019. Distribuição da frequência do uso de antibióticos
quanto ao tipo de atendimento, perdão. Quanto ao tipo de atendimento de pacientes para o Hospital X em 2019. Distribuição da frequência do uso de antibióticos quanto ao tipo de atendimento em pacientes do Hospital X em 2019. Aqui a gente responde o que? A distribuição da frequência do uso de antibióticos quanto ao tipo de atendimento. Onde? No Hospital X. E quando em 2019? A gente coloca aqui a fonte. O Hospital X. Aí finalizamos essa segunda tabela. Bom, agora a gente vai tentar relacionar a idade dos pacientes, né, que foram internados. A gente vai tentar dividir eles em faixas, né? Então, para isso a gente tem que seguir algumas sequências. Por exemplo, como que a gente vai dividir? Nesse caso aqui, a gente tem 25 pacientes. Como a gente vai saber de que idade até que idade a gente tem que fazer para classificar? Então tem uma regrinha que a gente pode usar, que é essa aqui. A gente tem para dados quantitativos. O K é a raiz quadrada do número de análises que a gente vai fazer, o número de linhas da tabela, né? Então, no caso, são 25 pacientes, a raiz é 5. Então, a gente tem que ter pelo menos 5 classes. A idade máxima, a máxima aqui é 82, se for procurar, vai ter 82 aqui, e o mínimo é 4. Então, 82 e 4. Aí, a amplitude total é o máximo menos o mínimo, 78, tanto que tem de amplitude. Aí, para a gente saber a amplitude das classes, quanto que vai abranger cada classe, a gente faz a amplitude total dividido pelo K. Nesse caso, a amplitude total dividida pelo K daria um número quebrado. Mas vamos fazer tudo isso aqui bonitinho na tabela agora. A gente tem aqui, vamos colocar o K. A idade máxima, deixa eu ver como foi colocado, máximo, mínimo, amplitude total. Bom, para começar, a gente vai fazer aqui, o K a gente já sabe, K é igual a raiz de 25. Sim. Aqui a gente vai colocar o comando máximo e a gente vai delimitar até onde que a gente quer que ele pegue. Desde onde? Desde aqui. Pegou o máximo, que é 82. Nesse caso aqui, a gente vai querer pegar o mínimo, comando igual mínimo, abre parênteses, vem até aqui em cima, puxa até onde você quer, ele pega. A amplitude total é igual o máximo menos o mínimo. A amplitude das classes agora é a amplitude total, então é igual a amplitude total dividido pelo K, que é 5. Aqui deu um número quebrado. Para ficar um pouco melhor, a gente vai pegar e vai diminuir uma classe decimal. Ele vai arredondar para 16. Vou mudar a cor aqui só para ficar mais bonitinho e a gente poder diferenciar. Então, temos os valores. A amplitude tem que ser 16. Então, para a gente começar a fazer a próxima tabela, a gente vem e abre uma nova planilha.
Para fazer a tabela das idades, a gente vai começar aqui, idades, vai começar com o mínimo, 4. A gente vai apertar esse botãozinho que é do lado do Z, do lado esquerdo do Z, junto com o Shift, fazer 4 risquinhos. Aí, essa amplitude que ele vai abranger, ele vem do 4, intervalo fechado, até o 20, intervalo aberto. Aqui tem que começar a partir desse, né? Porque aqui ele vai ficar em intervalo aberto, tem que começar no intervalo fechado. Então, esse aqui é igual a esse. Ele vai fazer o mesmo risquinho. E agora esse aqui tem que ser igual a esse mais 16. Agora a gente pode arrastar aqui, que ele vai completar. Pronto, fizemos o primeiro intervalo. Bom, terminando as idades, a gente vai tentar relacionar elas, fazer algum jeito que ele conte isso pra gente, né? Nesse intervalo. Então, deixa eu arrumar aqui. A gente vai selecionar o intervalo que a gente quer. A gente vai vir em função de x, vai procurar frequência. Encontrando a frequência, a gente vai pegar o lugar dos dados que a gente quer que ele procure. Nesse caso, é a primeira tabela, toda a idade das 25 pessoas. A gente clica aqui para voltar. E a classe. A classe é para determinar em que espaço ele vai procurar. Então, é nesse espaço. A gente volta aqui, dá um OK e pronto. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui um total. E aqui fazer uma soma desse. Aqui temos a frequência e aqui o percentual. Então, para a gente fazer o percentual, aqui é igual a 4 dividido pelo total vezes 100, né? Só que a gente quer que fique fixo isso aqui, porque quando a gente arrastar tudo aqui, ele vai descer aqui e vai indo sucessivamente. Para a gente fixar o 25, a gente pode colocar um cifrão. Colocamos um cifrão. Pronto, agora a gente pode arrastar e a gente tem as porcentagens aqui. Para deixar mais bonitinho, a gente seleciona aqui percentual. Continuar aqui, a gente vai tentar fazer a frequência acumulada. Vamos fazer percentual acumulado e vamos pegar a mediana, a média, né? A frequência acumulada, então ela é igual ao primeiro mais o segundo. Na verdade, desculpa, essa aqui é para a segunda parte. A primeira é igual a esse quadrado. A segunda, ela é igual à primeira mais a segunda. E assim por diante. Mesma coisa vale para o percentual acumulado. A primeira é igual ao mesmo percentil. A segunda é igual a essa mais próxima. Bom, para a gente conseguir a média, a gente precisa fazer o 4 mais o final dividido por 2.
seria a média, que seria 4 mais 20, 24 dividido por 2. Vou colocar um parênteses, senão ele realiza primeiro essa equação. Vou colocar o parênteses, porque primeiro a gente tem que priorizar a soma, e depois a gente divide por 2 para ter o resultado. Arrastar e a gente tem o total. Então, finalizando a tabela, corrigir uma coisa que eu esqueci antes. Lembrar sempre que aqui tem que ser, a última precisa ser intervalo fechado, porque se a gente não fizer isso, vai acabar que a gente não vai abranger o 84. Ele iria só até 83,99999. Então, assim, ele abrange 84. Continuando a tabela aqui, a gente seleciona tudo. Formatar células. Lembra que para ser uma tabela, ela tem que ter uma linha em cima e uma embaixo. A gente tem que dar um título para ela. Aqui, tabela 3, distribuição quanto à idade dos pacientes internados no Hospital X. Responde as 3 perguntas: o que, quando e onde. O que, onde e quando, né? A fonte, que é o Hospital X. Pronto, fizemos a tabelinha. Para fazer o gráfico dessa tabela, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na frequência, inserir gráfico. Tá, a gente vai colocar o gráfico. Como os dados são contínuos, ele não pode ter esse espaço. A gente tem que pegar e tirar esse espaço que tem entre eles. Então a gente coloca um 0. Vou tirar essa coluna, que aqui ela não significa nada para a gente. A gente vem aqui no gráfico, inserir legenda. Inserir títulos. No eixo X é a idade, no eixo Y é o número de pacientes. Então, temos aqui feito. Aí, deixa um pouco menor que dá para ler melhor. A gente pode clicar aqui e formatar intervalo de dados. E na categoria, para a gente saber o que a gente está analisando, deixa eu posicionar o gráfico já no lugar. Intervalo de dados, na categoria, que é o que a gente está analisando, a gente coloca com a média. Aí ela aparece aqui embaixo. E é isso.